como se você estivesse realmente cantando para Ele, só você e Deus nesse momento. Vamos celebrar como igreja, vamos cantar nossos hinos, louvores e dar o nosso melhor a Deus essa noite. Aleluia. Senhor, nós queremos te convidar aqui nessa hora, que teu Espírito Santo, Deus, possa ter liberdade entre nós aqui, Deus. Nós sabemos que temos schedules, temos a programação, mas, Senhor, nós estamos abertos a seguir o teu chamado, estamos abertos a seguir, Senhor, o que o Senhor quiser que aconteça aqui essa noite. Na hora que venha falar aos corações aqui, Deus, que venha nos trazer a tua paz, Senhor, que nós possamos sentir a tua presença, porque esse é o melhor lugar que nós podemos estar. Aleluia, você crê nisso? Levante sua mão comigo nessa noite, dê glória a Deus e diga: Senhor, eu te exalto por quem tu és. Aleluia, vamos cantar. És bem-vindo aqui, Senhor. Faça essa oração comigo.
Será que Ele é Deus na sua vida em toda circunstância, um momento só? Senhor, coloca essa palavra no meu coração antes da gente cantar essa música. Continua, Eric, tão bonita. Deus tem sido Deus na sua vida em todas as circunstâncias mesmo? Feche seus olhos agora um pouquinho. Diz a Ele, no meio da circunstância que você está vivendo, quem é o Deus da sua vida? Tua conta bancária? É teu emprego? É teu status social? Meu Deus está sentado no trono exaltado sobre os céus e detém o poder sobre todas as coisas. E é para Ele que a gente canta esse cântico. Eu gostaria de convidar você a cantar junto conosco. Nós não estamos aqui fazendo um show. Ao contrário, nós, igreja, somos responsáveis em trazer o louvor diante dEle. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se pecado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele venceu a mim, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele venceu a mim, só dele mesmo mais ninguém. Oh Deus, seja o louvor, diz a Ele.
continua sendo contemplando a formosura dos teus olhos, ó Pai. Eu sei que um dia no céu vou entrar, contemplando as maravilhas da tua salvação, com gratidão eterna irei adorar aquele que em meu lugar morreu em um altar e deixou a vida nua em Jerusalém. Aquele que venceu a morte, a dor e o inferno, e com sangue registrou o nome no céu. Subindo para os céus, inimigo das trevas, derrotado estará. Toda glória e majestade de Deus, toda a criação prostrada então clamará. Jesus Messias, Cristo vivo, o Cordeiro Santo imolado é Senhor. Vem conosco, que é teu lugar. Vem contempla a terra, fecha adorar, seus pés Glória a Deus, fantástico louvor ao Senhor. Boa noite, meu nome é Sandro Endler, sou um dos pastores aqui na igreja, liderados pelo pastor Nivaldo Nassif, querido, que está aqui conosco nessa noite. Salva de palmas para Jesus por isso. Queria saber quem nos visita nessa noite. Levanta sua mão para mim, por favor.
Você que nos visita, vou pedir que você fique de pé, você que nos visita. Muito bem, agora os irmãos que estão ao redor, eu peço que dê um grande abraço nesses irmãos que nos visitam nessa noite. E eu peço que todos fiquem de pé, todos fiquem de pé. E agora dê um grande abraço no irmão ao seu lado, em nome de Jesus. Você então que nos visita nessa noite, nós temos uma pequena lembrança para você, uma sacolinha aqui. No final do culto eu peço que você passe ali, converse com o Eloy, com a equipe de recepção e tenha mais informações a respeito do Ministério Brasileiro da First Baptist Orlando. Será uma bênção que você possa conhecer mais do trabalho que é executado aqui, que nós possamos também orar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você que é jovem, do dia 1º ao dia 5 de junho, nós temos o Camp Orlando. Nós temos o vídeo já aí? Sim? Seja esse vídeo então, por favor. Fala galera, aqui é o Kaká. Gostaria de falar com vocês. Eu queria saber se ele estava louvando, na verdade. Fica tranquilo, pode tirar o vídeo. Então você que é jovem, não Fala perca... galera, aqui é o Kaká. Eu gostaria de falar com você, estudante de 11 a 18 anos. Está chegando o Camp Orlando 2017. Será um grande evento onde vários estudantes de várias nacionalidades estarão todos reunidos. Eu tive a oportunidade de passar um tempo com os estudantes no ano passado e pude ver algo sensacional. Os estudantes fazendo amizades entre si, praticando esportes, fazendo atividades em grupo e também orando, buscando a Deus e adorando Ele de todo o coração. Muitos estudantes tiveram suas vidas transformadas no ano passado e neste ano a gente tem a expectativa de que Deus fará coisas maiores ainda. Por isso, eu quero convidar você e seus amigos para participar desse grande evento. As inscrições estão abertas. You do not want to miss this great opportunity. Muito bem, então, você viu que ele que me interrompeu, né? Mas hoje, até hoje, nós temos descontos nas inscrições, então eu peço que você não deixe para depois, como um bom brasileiro, e se inscreva até hoje, meia-noite. A partir de amanhã, o preço já muda, então eu peço que você se informe a respeito disso. Amanhã também nós temos reunião de mulheres, às 7h30 da noite, com a doutora Branca Polanco, ok? Com o tema O que fazer quando os problemas batem à nossa porta. Então você, mulher, amanhã eu te convido a estar às 7h30 da noite, se reunindo e sendo abençoado em nome de Jesus. No próximo domingo também é Dia das Mães. E eu peço que você, mamãe, venha preparada para uma homenagem que nós vamos fazer a você. Então, se você não estava preparada para trazer seu filho, arrume-o direitinho, bonitinho, e saiba que ele vai estar fazendo uma homenagem para você. Amém? Muito bem. Pastor Nassif, eu costumo dizer que o testemunho cristão, ele é dado... Eu escrevi para falar isso para o senhor. Não apenas como resultado dos desafios que a vida nos traz, mas pela forma e a conduta que nós temos durante esses desafios. E eu quero agradecer o testemunho de vida que você, a Lúcia e a sua família deram até aqui, demonstrando amor a todos e uma confiança inabalável no Senhor, em meio a essa incomensurável dor da perda do Rafa. Em nome do Ministério Brasileiro, da First Baptist Orlando, eu quero dizer que, sob o direcionamento do Senhor nosso Deus, e sob a sua liderança pastoral, nós seguiremos servindo uns aos outros. E dessa forma, cumpriremos a lei de Cristo. Eu termino declarando, como eu disse algumas semanas atrás, que o Senhor Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você que veio preparado para os seus dízimos e ofertas, eu peço que nesse momento você abaixe sua cabeça e ore comigo. Obrigado, Pai, por esse domingo. Nós te louvamos e te bendizemos. Abençoa essas sementes, Pai,
que nós trazemos diante de Ti. Senhor, multiplica, visita cada família aqui representada. O Senhor nos deu primeiro e por isso nós trazemos diante de Ti. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Continua louvando o Senhor, traga o teu dízimo e tua oferta em nome de Jesus. Meus braços não alcançam, e não há forças para vencer. Olho para trás do meu passado e vejo tudo que Deus já fez. Ele agarra as promessas. Em ousadia meu coração bate mais forte. E vou marchando para vencer.
Obrigado. Vocês são bênção. Muito obrigado. Deus os abençoe a todos. Obrigado. Batera, bênção. Aleluia. Eu não sei se o pastor Sandro falou, eu não consegui ouvir, mas aquela sacolinha que os visitantes deverão pegar à saída, ali no balcão para os visitantes, tem o cantinho dos visitantes. Existe uma lenda nessa igreja que um dia um iPad vai estar dentro de uma dessas sacolinhas. Até hoje ninguém achou. Mas eu animo você a passar pelo balcão e pegar a sua sacolinha, tá bom? Alguém um dia achou uma escova de dente sem uso, mas um iPad é a lenda, tá bom? E eu queria dar um aviso importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Dia 21 deste mês, o nosso culto neste prédio, neste salão, não será às 6:30 da tarde. Será às 10 da manhã. Dia 21, nós vamos fazer uma experiência. Se o povo gostou da experiência, breve, nós transferiremos em definitivo o nosso culto para as 10 da manhã. Então, domingo 21, domingo que vem, normal, Dia das Mães, estaremos aqui glorificando o Senhor, homenageando as mães, coração que aguente, mas estaremos aqui. Agora, dia 21, às 10 da manhã, você não pode esquecer e me ajude, avisando todo mundo que você conhece, que domingo, dia 21, será às 10 da manhã. De tantas coisas que aconteceram nesses dias, tantas manifestações de amor, tantas manifestações de carinho, de tanta gente, Lúcia, eu, minhas filhas, minha família, minha cunhada está aqui, minha sogra está conosco. Temos sido carregados no colo de uma maneira impressionante por muita gente, por todos vocês. Quero agradecer porque ontem de manhã eu participei do culto de louvor a Deus em memória do Rafa e foi uma das experiências mais impressionantes da minha vida ontem. E hoje estar aqui é muito importante para a gente. Temos que continuar a reaprender e continuar. Obrigado por tanto carinho e dessas tantas maneiras carinhosas com que o Senhor fez cafuné na gente. O meu pastor do Brasil, sem nos avisar, decidiu tomar um avião e vir para cá, o pastor Pascoal Piragini, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba, com quem eu tive a honra de trabalhar por alguns anos de nossa vida. Ele tem uma igreja enorme, com 10 mil membros lá em Curitiba, imagine toda aquela infraestrutura. Ele deixou tudo para vir aqui, para ficar pertinho de mim, eu que só dei trabalho a ele lá. E então foi um outro cafuné de Deus para a gente. E eu pedi para o meu pastor pregar hoje,
eu quero ouvir, eu preciso esses dias, estou carente de ouvir. Domingo que vem você segura, porque eu vou pregar. Eu vou começar aquela série que eu prometi que eu ia começar. O sucesso não é por acaso. Nós vamos ver homens de Deus que foram bem-sucedidos nos projetos de Deus para as suas vidas e por que eles foram. E você não pode faltar, tá bom? Mas hoje eu queria que o meu pastor, o pastor de minha família, Pascoal Piragini, tivesse aqui trazendo de Deus a palavra dele para todos nós. Seja bem-vindo, meu pastor. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Deus te use como sempre. Obrigado, querido. Nassif é um amigo querido, nós estudamos juntos no seminário, e no nosso primeiro dia de aula, vocês conhecem bem o Nassif, não preciso explicar muita coisa, e de repente chega um cidadão com uma mala daquele tempo, daquelas malas, isso faz muitos anos, né? A mala 007, não sei se você lembra disso, né? A mala de executivo, coloca em cima da mesa, para carregar a marmita, né? Colocou em cima da mesa e começou, era uma aula de integração dos alunos, e nós todos os alunos calouros, e ele também, e aí ele começa e dizendo, olha, vocês estão pensando que o quê? Tem que chegar no horário, tem que fazer aquilo outro e tal, e de repente ele sai de fininho porque está entrando o verdadeiro professor, não é? Então esse é o Nassif que está aqui, que a gente conhece há muitos anos, e a gente tem o privilégio de conviver. Tive a bênção e o privilégio de conviver com a sua família nos anos em que eles puderam servir ao Senhor junto conosco lá em Curitiba, e existe um relacionamento de amor e amizade que transcende qualquer outra coisa, qualquer outro vínculo profissional ou ministerial, que é de coração para coração, da nossa família para com a sua família, e é por isso que eu estou aqui, por causa desse sentimento de amor mútuo de toda a família, né, e poder conviver com vocês. Não é fácil pregar hoje, nem para o Nassif, nem para mim, não é? E nem para vocês ouvirem uma mensagem hoje, porque os sentimentos estão todos misturados, não é? E eu queria olhar para a palavra de Deus, olhar para um homem da palavra de Deus que tantas vezes a gente vê como um herói da fé, e de fato ele é relacionado na galeria dos heróis da fé, e que às vezes a gente coloca como um mito. A gente olha e diz assim, não, é que é fulano é diferente, fulano é especial. E é interessante que a Bíblia vai mostrando esses heróis da fé como pessoas normais, como eu e você, que têm as suas crises, que têm as suas lutas, que têm os seus problemas. E eu queria olhar para Moisés na perspectiva desse homem que está vivendo a sua luta, o seu confronto interno. E nesse momento de confronto interno, ele é visitado por Deus. E ele recebe um comissionamento. E eu fico imaginando aqui, brincando com o texto da palavra de Deus, os pensamentos que esse homem teve quando Deus começou a conversar com ele aos 80 anos de idade. Eu não sei se você já enfrentou alguma luta muito intensa, daquelas que você disse, eu não sei se eu vou sobreviver a isso. Eu e minha esposa temos vivido uma luta bastante intensa, e ela tem uma doença evolutiva, uma doença que vai fazendo com que ela perca os seus movimentos, a fala e assim por diante. E eu me lembro de um colega pastor que chegou para mim e, preocupado comigo, carinhosamente, ele disse, olha, Pascoal, como é que você está? Como é que está a sua fé? Como é que você está enfrentando essa luta? Como é que você está vivendo? Eu disse, olha, um dia de cada vez, não dá para a gente viver olhando para frente, a gente vive hoje, é um dia de cada vez. E ele disse, olha, você toma cuidado, porque houve uma situação comigo, com a minha família, com meu pai, eu era um jovem adolescente, já saindo da adolescência para a juventude, e isso afetou toda a minha vida, eu tive tantas lutas, toma cuidado com a sua fé.
E eu fiquei pensando, puxa vida, quanta gente chega falando tantas coisas, às vezes, quando a gente está passando por uma luta tão intensa. Algumas acertam, outras não falam coisas certas, né? E às vezes as coisas se misturam no nosso coração. E eu imagino que Moisés estava vivendo esse tempo, quando o Espírito de Deus fala com ele. E aí ele tem que ouvir uma voz que tem uma mensagem para ele, e na medida em que ele vai trabalhando essa mensagem no seu coração, ele vai ter que descobrir em si mesmo os próximos passos. Eu queria falar um pouquinho para você do que estava acontecendo com Moisés, quando esse texto que eu vou ler foi escrito, ou melhor, aconteceu a história. Moisés nasceu, você conhece a história, como o filho de uma escrava. Por um milagre de Deus, ele sobreviveu e acabou, por causa da engenhosidade, da inteligência da sua mãe, da sua irmã, ele acabou nos braços da princesa e foi criado no palácio, e a ama de leite era sua mãe. Então, ao mesmo tempo que ele tinha os privilégios de estar naquele lugar no Egito, no palácio, ele tinha também o contraste de saber que a ama de leite era sua verdadeira mãe. E eu creio que ele cresceu com esse conflito dentro do coração. E eu imagino que nos primeiros momentos da vida, ele pensou consigo mesmo que quando ele crescesse, ele iria fazer alguma coisa para abençoar o seu povo. Eu não creio que Moisés tivesse a ideia de libertar o povo. Eu creio que ele tivesse a ideia de fazer alguma coisa para o bem daquele povo. E aí, há uns 40 anos, ele está tentando fazer o bem, mas ele se enche de ira ao ver um feitor maltratando um escravo e mata aquele feitor. Esconde o corpo, mas a areia e o vento revelam o seu crime. E aí ele tem que fugir. E aos 40 anos ele foge para o deserto, vai embora, e ele se torna um egípcio que não tem nome, porque ele é um fugitivo da justiça, ninguém pode encontrá-lo, ninguém pode saber quem ele é, essa é a condição dele. E ele vai parar na casa de Jetro, e ele vai se tornar o cuidador das ovelhas de Jetro, e se casa com uma das filhas deste homem. E essa é a condição dele. Cuidador das ovelhas do seu sogro, e mais nada. E é nesse contexto que Deus vai tentar trabalhar a restauração da vida de Moisés. E a pergunta que eu faço é: como a visão e a esperança puderam ser restaurados no coração de Moisés? E o primeiro texto que eu quero ler é Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 6, onde a palavra do Senhor vai dizer assim. Êxodo 3, versículos de 1 a 6. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. E então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. A esperança de Moisés começou a ser restaurada pelo fogo da presença do Deus vivo. Não tem jeito da gente ter a nossa esperança restaurada se a gente não tiver um encontro com o Deus que brilha em glória diante de nós. Eu acho que uma das palavras mais impressionantes de ontem foi da Camila, não é? Quando ela falou do lugar do refúgio dela, que tem tudo a ver com esse lugar da
do fogo da presença de Deus. Eu queria que você imaginasse um milagre diferente. Um arbusto que está se queimando e não se consome. E eu acho que a profissão de ser pastor de ovelhas devia ser a profissão mais chata do mundo. Porque você tem que levar, naquele contexto, você tem que levar a ovelha para onde tem algum lugar para ela comer, especialmente naquele contexto de deserto, onde tem um pouco de água, sentar em algum lugar e ficar assistindo o dia inteiro. Esse era o trabalho, vendo se não tem um lobo chegando, mas era ali. E de repente Moisés está vendo lá aquele arbusto queimando e não se consome. E passa um tempo, e passa outro, e passa outro. Ele diz, olha, tem alguma coisa diferente acontecendo, eu vou ver o que está acontecendo. E ele vai naquela direção. Mas para Moisés, além de ser um milagre, era uma mensagem de Deus. Eu não sei na tua vida, mas na minha vida, Deus faz algumas coisas assim. Ele às vezes usa coisas que têm a ver com o meu dia a dia, com as situações da minha vida, para que eu possa entender que aquilo que está acontecendo é dele e só dele, não tem outro jeito. Alguém que estava consumido pela vida vê um arbusto que queima e não se consome. Era Deus falando alguma coisa. Eu me lembro de uma senhora que fazia parte do nosso grupo de vida, é assim que vocês chamam aqui, nosso grupo de vida. Ela começou a sua jornada e não tinha nenhuma experiência cristã anterior, assim, de vida com Deus, mas ela estava vivendo um problema muito sério, e ela então disse, eu vou separar esse dia para orar. É uma senhora já idosa, e ela começou a orar pelo problema, colocar a situação que estava acontecendo na sua casa, e chorar, e pedir a misericórdia de Deus. E ela saiu de casa porque ela tinha um horário marcado no cabeleireiro, e ela disse, Deus, eu não estou ouvindo a tua resposta, eu não consigo saber se o Senhor está me ouvindo ou não está me ouvindo. E ela então começou a caminhar pela rua, não é? Indo na direção daquele salão de beleza, quando passa uma moça muito bonita, isso segundo a palavra dela, e passa por ela e de repente volta. E quando volta diz assim, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. Ela olhou, achou estranho, disse assim, Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas, e foi embora. Ela disse na reunião do nosso grupo que ela não conseguiu ver nunca mais aquela mulher, mas ela tinha usado exatamente as mesmas palavras que ela tinha falado na oração. Quando a gente tem um encontro com o Deus vivo, no fogo da sua presença, Ele se revela a nós. E às vezes Ele usa pequenas coisas que para os outros talvez não tenham significado nenhum, mas para nós tem tudo a ver. Um arbusto que arde e não se consome. E o Senhor estava trabalhando na vida de Moisés. É interessante que nós perdemos a esperança quando nós somos consumidos pela esperança. Quando os nossos esforços são vãos, e quando o combustível acaba dentro de nós. Todos nós que perdemos a esperança em algum momento, um dia, vamos ver que o combustível acabou. E o combustível era a própria esperança que se consumiu. Eu não sei se você já se sentiu assim. Todo o combustível acabou. Mas a mensagem de Deus para Moisés era, Moisés, é possível arder sem se consumir. Moisés, é possível arder sem se consumir. Eu acho que se eu estivesse lá, eu ia perguntar, Deus, como? E aí o Senhor vai ensinar uma coisa a Moisés, que ele vai ter que viver o resto da sua vida, os seus próximos 40 anos. Quando eu sou o seu combustível, você pode arder sem se consumir, porque eu sou uma fonte inesgotável.
se a minha esperança é a fonte, ela vai acabar. Mas se a minha esperança é o Senhor, ela se renova toda manhã, porque a cada novo dia o Senhor renova a sua graça sobre nós. E aí a gente vai entender uma dimensão nova, a dimensão do caminhar com Deus. O Senhor é o combustível da nossa alma, é a nossa esperança em Deus que nos fortalece, é a nossa comunhão com Ele que nos faz levantar o rosto, é a nossa percepção da realidade na perspectiva dos seus olhos que nos faz enxergar o futuro, é a nossa força que nos dá poder, é a glória dele refletida em nós que se torna a nossa glória. Essa semana, quando eu recebi o telefonema do Nassif, recebi o WhatsApp da morte do Rafael, eu não consegui dormir, Nassif. Eu falei para você que eu fiquei vendo, coisas práticas, se eu podia comprar uma passagem, o que eu ia fazer. Mas depois passa essa parte de trabalho, que eu acho que o homem é assim, ele quer fazer alguma coisa para poder compensar aquilo que está no coração. E eu fui orar, e fui pedir palavra de Deus, e aí me veio um texto muito interessante no capítulo 11 de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, e chega no finalzinho daquele texto, ele diz que os heróis da fé, muitos deles receberam a promessa e não viram a promessa, mas nem por isso, eles eram derrotados, ao contrário, eles tinham a promessa, e eles morreram vivendo essa promessa. E aí eu lembrei do Rafael, e veio um sentimento interessante no meu coração, o Rafael tinha síndrome de Down, a gente sabe que no cromossomo 21 tem um cromossomo a mais, e eu fiquei pensando, quem é que tem um cromossomo a mais ou quem tem um cromossomo a menos? Porque quando eu lembrava do Rafael naquele tempo, eu pensava assim, naquela hora, assim, o Rafael tinha o cromossomo a mais do louvor, o Rafael tinha o cromossomo a mais do desejo de levar a obra de Deus de alguma maneira. Eu nunca vi um propagandista da fé tão tremendo quanto ele, E tinha o prazer de amar as pessoas. E eu fiquei pensando assim, que coisa linda, é que os heróis da fé não são aqueles que fazem grandes coisas, mas são aqueles que vivem grandes coisas, porque a sua esperança está no Senhor. Nós nos consumimos quando a nossa esperança é a nossa força. Mas quando o Senhor é a nossa força, nada vai nos consumir. E era isso que Deus queria dizer para Moisés. Mas Deus queria continuar a trabalhar essa mudança de perspectiva, esse recomeço aos 80 anos de vida. E aí, então, Deus, naquele encontro, vai dar o segundo passo. E para poder restaurar Moisés, ele coloca diante dele um chamado. Êxodo 3:10 diz assim: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Mas eu fico pensando, mas por que o chamado de Moisés podia restaurar a esperança? Aos 80 anos, fazer o que eu não consegui com 40 anos. Se eu fosse Moisés, eu pensaria assim: Senhor, isso não é missão, é pesadelo suicida. 80 anos. Mas a grande diferença é que a missão que tinha sido dada era de Deus e não de Moisés. Moisés era mero coadjuvante. E quando as missões são nossas, Deus não tem responsabilidade para com elas,
Mas quando a missão é de Deus, Ele desce conosco nos vales sombrios e nos enfrentamentos impossíveis, porque Ele é o dono da missão. E foi isso que Deus disse a Moisés no versículo 8. Olha só, Êxodo 3, versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Ele disse, eu desci. Deus está dizendo, eu desci. Ser alguém que arde e não se consome é parar de construir os seus próprios castelos de areia, para construir sobre a rocha eterna que é Jesus, os nossos sonhos de esperança. Cada novo sonho ou projeto precisa ser uma missão de Deus na minha vida e na sua vida. Porque se a missão é de Deus, Ele é o responsável. Se é sua, você é o responsável. E o pior é que muitas vezes nós vamos nos consumir com essas missões. Como para algumas pessoas é difícil viver o que Paulo ensinou. Para mim o viver é Cristo, a morte é o meu lucro. Eu fico pensando como muitas vezes a gente cria mecanismos de racionalização para a gente colocar, talvez com um pouco mais de flexibilidade, esse texto aqui, para mim, viver é Cristo. Às vezes a gente está aqui, não é? E esse é um país que o consumo é uma marca muito forte. Eu fico pensando se a gente, num país como esse, entende que para comprar ou vender qualquer coisa eu preciso saber a vontade de Deus. Mas afinal de contas, mas se o viver é Cristo, eu vou ter que aprender a fazer essas coisas. Eu vou aprender que a minha vida só tem propósito, só tem sentido no momento em que ela está totalmente nas mãos do Senhor. E aí a gente vai aprender a viver debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. A gente vai viver um dia de cada vez. E às vezes Deus vai nos dar uns relances distantes, dizendo assim, estou te levando para lá. E Ele vai dizer para a gente assim, olha, você vai chegar lá. E você diz, Senhor, qual é o mapa? Qual é a rota? Tem a I4, tem a não sei o quê, e assim vai, e o Senhor faz assim para você, não, esquece, pego o GPS, Senhor, Ele diz, não se preocupa com o GPS, mas como eu vou chegar lá? Ele diz assim, segue a nuvem, meu filho. E aí você vai dizer, Senhor, a nuvem não vai dar certo. Mas foi exatamente isso que Ele falou para Moisés, segue a nuvem. Porque, na verdade, não era a nuvem que ele estava seguindo. Ele estava dizendo, você é capaz de confiar que eu posso guiá-lo por essa missão aos 80 anos de vida, do meu jeito, para a minha glória? E quando a gente diz um sim, você vai viver o momento mais emocionante da sua vida. Porque às vezes a nuvem vai para o outro lado e você diz, Senhor, o norte está para lá. O Senhor não se enganou, não. Ele diz, filho, confia em mim. É porque ali, nesse desvio que eu estou fazendo, tem água e lá não tem. Deus já viu. Por isso, aos 80 anos de vida, aceitar a missão de Deus foi entender que ele tinha que agora começar a viver um novo tipo de vida que ele nunca tinha vivido antes. Os primeiros 40 anos ele viveu no sonho, na força de uma esperança, na força
de, quem sabe, um idealismo. Os últimos 40 anos, ele se tornou meramente um sobrevivente, um fugitivo. Mas os últimos 40 anos, ele veria a glória de Deus. E era isso que Deus queria falar com ele. E para concluir, eu queria falar de como Deus faz isso consolidar-se em nós. Ele nos chama para o seu encontro. Ele nos dá a missão. Mas se a gente ficar só com essas duas coisas, a gente vai dizer: Senhor, eu não consigo. E foi isso que Moisés disse, ele vai dizer todo o tempo: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Não sou eu, manda outro. E aí, no capítulo 4 de Êxodo, versículos 2 a 8, vai acontecer uma coisa muito interessante. Porque os sinais de Deus vão começar a aparecer na vida desse homem. E ele está sendo iniciado num novo processo de vida, onde os sinais de Deus começam a aparecer de modo contundente. E diz assim a Bíblia: e então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. E Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente, e Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. E Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Senhor dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. E Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. E ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. E prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Se você já perdeu a esperança, certamente dúvidas vão estar na sua mente. Como eu já falei agora, por que não aos 40 anos ou 40 anos atrás? Eu não estou preparado. Não sei se eu quero começar agora, tudo de novo. Eu acho que Moisés pensou tudo isso. Mas o que vai reavivar a esperança de Moisés e fortalecer a fé desse homem são os grandes e os pequenos sinais de Deus na sua vida. E nesse texto, Deus vai dar para Moisés 4 sinais. A vara que se transforma em serpente. Uma serpente que se transforma em vara. A lepra e a cura da lepra. E esses sinais são um crescente, um aprendizado de fé para a nova missão. Deus vai dizer para Moisés: olha, pega a vara e joga no chão. E é interessante que era um milagre que Moisés simplesmente tinha que assistir. Só assistir. Ele jogou a vara no chão e ficou olhando. E a vara se transformou numa serpente. Eu acho que quando Deus está reconstruindo a esperança na nossa vida, e você já teve um encontro com Ele, e Ele já falou com você que Ele tem um plano para a sua vida, Ele vai dar passos de fé com você. E alguns passos você vai assistir. Lembra daquela senhora que eu falei para você, que estava na rua e encontrou a outra senhora? Ela não precisou fazer nada. Ela simplesmente assistiu Deus dizendo para ela que tinha ouvido a oração e visto as suas lágrimas. Só isso. E às vezes o que a gente precisa é um sinal de Deus. Quantas vezes na minha vida o que eu mais precisava era um sinalzinho de Deus.
E eu recebi algumas coisas tão gostosas na minha vida, que eram sinais de Deus, manifestações de Deus, carinho de Deus, palavras que eram usadas, pessoas que eram usadas, e eu não precisava fazer nada, eu simplesmente assistia. Deus tocando a minha vida, como talvez Ele esteja tocando a sua vida. Mas se você está sendo tocado por Deus, pode ter certeza que Deus vai te convidar a dar mais um passo. E aí vem o segundo milagre. E o segundo milagre era a vara se transformar a serpente se transformar em vara novamente. Só que tinha uma ordem de Deus. A ordem é: pega pela cauda. Você já viu alguém pegar uma serpente venenosa do deserto pela cauda? O cara que é bom pegador de serpente pega pela cabeça. O ruim então nem pega, né? Eu tenho tanto medo de cobra, gente, mas eu tenho tanto medo de cobra, eu não gosto de cobra. O negócio é um bicho que eu não gosto, tá? Então, para você ter uma ideia, assim, como eu tenho medo de cobra. Eu estava na praia com os meus filhos eram pequenininhos, e eu estava dormindo, eu estava de férias ali, e aí Michel chegou e disse: papai, tem uma cobra no jardim, lá no quintal, melhor. Tem uma cobra no quintal. Eu falei: filho, cobra aqui na praia? Que é isso? Não tem cobra nenhuma. Daqui a pouco ele diz assim: papai, tem uma cobra e está mostrando a linguinha para mim. Eu falei: filho, será mesmo? Eu fui lá e tinha uma cobra. Eu não sei se era venenosa, se não era venenosa. E aí eu pensei assim: bom, eu sou o homem dessa casa, né? Eu tenho que matar essa cobra, né? E aí eu fui e fiquei olhando: como é que eu vou matar essa cobra? Eu morro de medo de cobra. Aí eu achei uma ripa de 4 metros. Eu não sei se você já tentou matar cobra com ripa. É a coisa mais chata que tem, porque não mata. Porque a ripa bate assim, faz assim, balança, vai e volta e não mata a cobra. E eu disse: como é que eu vou matar essa cobra? Aí eu consegui deixar a ripa bem em cima da cobra. Peguei o carro e fiquei passando em cima assim. Matei a cobra. Matador de cobra. Gente, agora você imagina se fosse para mim esse negócio. Pega pela cauda. Eu não sei não se eu não ia sair correndo. Mas tem uma lição de Deus aqui. Tem uma lição. O próximo passo nessa jornada de restauração é ouvir a voz de Deus apesar dos medos que a gente tem dentro da nossa alma. Toda vez que Deus estiver trabalhando restauração na tua vida, e Ele colocar um projeto para você, um sonho para você, um propósito para você, você vai morrer de medo. Você vai morrer de medo. Eu estou acompanhando o meu filho. Deus está abrindo uma porta muito grande. Há 2 anos atrás ele teve um desejo no coração, um mover de Deus, para fazer uma grande cruzada, um grande culto lá no estádio de futebol da nossa cidade. E ele continuou orando sobre isso. 2 anos, eles começaram um movimento chamado Semana do Avivamento, onde os jovens da cidade se reúnem na cidade durante uma semana, de várias igrejas diferentes, de várias denominações. Cada culto é num lugar diferente, os pregadores são diferentes, os grupos de louvor são de igrejas diferentes. E o ano passado eles oraram e pediram: Senhor, que esse seja o último ano que encerre a semana de avivamento numa igreja. Nós queremos terminar num estádio. E Deus ouviu a oração. E eles conseguiram o estádio do Atlético para fazer esse culto no dia 29 de julho agora. Só que eles têm que pagar a conta. R$500 mil. Os jovens das igrejas. E eles estão lá, desesperados. Toda vez que Deus te der um sonho, uma visão, toda vez que Ele te colocar novamente no chamado, toda vez que Ele estiver renovando a sua esperança, Ele vai dizer para você: pegue pela cauda. E você vai dizer: Senhor, é um perigo. Não é um perigo se o Senhor estiver com você.
E Moisés vai lá e pega pela cauda. E Deus está ensinando, através desse milagre didático, o próximo passo da fé. Que a gente vai aprender a obedecer, enfrentar o medo, quem sabe enfrentar a repulsa, para dar passos de fé. E aí ele coloca a mão no peito. Deus manda, põe a mão no peito. E aí quando ele tira a mão do peito, ele está com a pior doença daquele tempo, considerada pelas pessoas daquele tempo, a lepra. E a lepra não estava no outro, estava na mão dele, no corpo dele. E era a pior doença porque era considerada sem cura naquele tempo, porque as pessoas eram afastadas do seu meio de vida. O leproso não podia viver mais com a sua família, nem na sua cidade. Ele tinha que viver num gueto qualquer, sem contato com ninguém. Era tremendamente humilhante, porque ele tinha que carregar um sino no seu pescoço, e quando ele estivesse vendo alguém chegar perto, a pessoa via o badalo do sino, ele tinha que gritar: sou imundo! E o pior, era tremendamente degradante, porque a pessoa ia morrendo pelos pedaços, perdia os dedos, perdia o nariz, as extremidades iam apodrecendo. E de repente ele tira a mão, e a mão está branca de lepra. E o sinal era um toque de Deus na sua carne, uma clara manifestação de quem era o dono da vida e da morte de Moisés. Deus queria que ele entendesse que se ele tinha medo de Faraó, porque ele era um fugitivo, com a sua cabeça a prêmio, ele deveria muito mais temer a Deus, porque o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. E ele está lá, branquinho, marcado pela lepra. E Deus está dizendo assim: meu filho, sou eu que sou o dono da sua vida. Respira assim. Respira. Até esse ar que você respira pertence ao Senhor. E se Ele tirar de você o sopro da vida, você não consegue respirar. Está entendendo? E às vezes a gente não tem essa dimensão. A gente simplesmente está vivendo a vida, correndo para um lado para o outro, correndo para um lado para o outro. E Deus teve que tocar na carne de Moisés para dizer assim: Moisés, eu sou o Senhor de todas as coisas. E eu vejo as coisas numa outra perspectiva do que você vê. E eu te convido a andar comigo na minha perspectiva. Quarto sinal. Ele diz: pode colocar a mão no peito outra vez. E ele põe. E aí aquilo que ninguém acreditava ser possível acontecer naquele tempo aconteceu. A mão agora está curada, perfeita. E ele está dizendo: filho, eu não sou apenas dono da vida e da morte, mas eu tenho controle sobre tudo e sobre todas as coisas. E eu estou te convidando a andar comigo, porque a última fase da sua vida vai ser a melhor de todas, porque você vai ver os meus sinais, aqueles que você vai assistir, aqueles que você vai participar, aqueles que você vai sofrer e aqueles que você vai celebrar, todos eles vindos da poderosa mão do Altíssimo. A nossa esperança é restaurada quando permitimos que Deus nos leve a um nível a mais na escalada da fé. A esperança que não desvanece é a que é colocada no plano, no propósito e no poder de Deus.
Talvez Deus esteja trabalhando na sua vida e esteja colocando marcos no seu caminho. Talvez grandes ou pequenos sinais. Cada um deles o está convidando a dar um passo a mais de fé. E o que Ele quer é que você aprenda, no meio desse processo todo, a entender que Ele tem um plano para você, que Ele tem um propósito para você, e que é o poder dEle que se manifesta na sua fraqueza. E aí a gente entra numa nova dimensão, a dimensão da graça do Todo-Poderoso. É interessante porque cada um de vocês está aqui nesse país por vários motivos diferentes. Alguns vieram para estudar, outros vieram para ganhar dinheiro, outros vieram para ter um pouco mais de segurança, porque o Brasil realmente está um país inseguro. Outros vieram, sei lá por quê. Mas sabe o que eu creio? É que se hoje você está aqui, não importa qual foi a razão que o trouxe aqui, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. E Ele quer revelar a graça e o poder dEle na tua vida. E se um dia você voltar para o Brasil, ou se você for para a China, ou para qualquer outro lugar do mundo, você não vai poder fugir do plano, nem do propósito, nem do poder do Deus vivo. E quanto mais nós nos escondemos nos nossos guetos, mais nós somos consumidos pela esperança que se desvanece. Ou, se você pegar o livro de Eclesiastes, ou outros textos que o Nassif certamente vai usar sobre sucesso, você vai descobrir que não é a habilidade, não é a inteligência, não é a força, não é, porque lá no livro de Eclesiastes vai dizer que não é a sabedoria, não é a corrida do mais veloz, não é o dinheiro, não é nada que vai fazer o sucesso da gente. E ele vai chegar à simples conclusão que é quando a gente está no centro do propósito de Deus, a gente vai viver o verdadeiro sucesso. Eu costumo dizer que para alguns é o fracasso do sucesso. A gente consegue tudo o que queria e arrebentou a vida inteira. E outros é o sucesso do fracasso. Quando perdeu tudo, descobriu a verdadeira vida. Então eu brinco, lá no Brasil tem uma associação chamada Adonep, eu não sei se vocês conhecem a Adonep, que eu nunca vi tanta gente quebrada na minha vida como na Adonep, Porque os caras estão lá querendo ganhar dinheiro, querendo fazer, e está quebrado moralmente, quebrado espiritualmente, e aí descobrem Jesus no meio dessa situação toda. Então eu digo assim, olha, toma cuidado, porque Deus tem um plano, tem um propósito, tem uma missão para a tua vida. E quando a gente descobre essas coisas, a gente pode seguir a nuvem. Ainda que todo mundo chame a gente de louco, a gente pode seguir a nuvem, que a gente vai chegar na terra prometida. A gente pode seguir a nuvem. E sabe, alguns que estão seguindo as outras rotas vão morrer pelo caminho. Mas aqueles que com fé seguem a nuvem vão chegar lá, porque veem, ouvem e percebem a glória de Deus. Nessa noite eu queria terminar orando. Nassif, se você me permitir, fazer como a gente faz lá em Curitiba sempre. Eu sempre termino esse tempo de meditação na palavra orando, porque eu entendo que toda vez que a palavra de Deus é anunciada, ela precisa de uma resposta. Há uma resposta de Deus. Se Deus está falando com você, Ele está pedindo uma resposta. E é tempo de a gente responder à palavra de Deus no nosso coração. E esse tempo de oração, para mim, é o tempo da resposta, quando eu falo com Deus. Deus falou comigo,
e eu vou responder o que Deus falou comigo. E eu entendo que algumas das respostas são muito simples de dar, mas algumas das respostas são as mais complicadas para a gente oferecer ao Senhor. Eu acho que esse encontro com Deus de Moisés não foi um tempo de resposta simples. Se você ler esse texto, capítulo 3, capítulo 4, ele vai lutar com Deus, ele vai lutar com Deus, ele vai dizer: Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Mas chega uma hora que ele não pode resistir. E ele diz: tá bom, Senhor, tá bom, Senhor. E às vezes nós somos assim. A gente está lutando com Deus, está lutando com Deus, está lutando dessa maneira, está lutando daquela, está lutando daquele outro jeito. Mas chega uma hora que o Espírito Santo vem e fala: filho, não te criei para isso. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu tenho algo maior. Quem enxergar comigo a vida numa outra perspectiva, querido, se hoje o Espírito Santo está falando isso para você, você tem que responder. E algumas entregas precisam ser feitas. Para algumas pessoas hoje, agora, vai ser a hora de entregar a vida para Jesus. Porque o Espírito Santo está falando: olha, tenho falado com você de muitas maneiras, e você está lutando comigo, mas está na hora de entregar a sua vida para mim. Eu sou o Senhor da sua vida. Lembra da mão no peito? Eu sou o Senhor. Você vai lutar contra isso a vida toda? Você acha que pode ganhar de Deus? Para algumas pessoas que já entregaram a vida para Jesus, às vezes a luta está como de Moisés, de entender o projeto de Deus, e a gente está lutando contra o projeto de Deus. E a gente tem que dizer: Senhor, agora não sou mais eu que vou definir o projeto. Eu vou buscar na tua fonte, na fonte do Senhor, lá naquela sarça que queima, que arde e não se consome, o teu projeto. Projeto presente, futuro, teu projeto. Mas a gente tem que fazer a deposição daquilo que está no meio do caminho, que está amarrando a vida da gente. E queridos, às vezes as coisas que nos amarram são tão tolas, quando a gente olha na perspectiva certa, tão tolas. Eu acho que se Deus pudesse colocar agora para você, como Ele está vendo estas coisas que estão te amarrando, filho, você choraria na presença dEle. Então por isso eu vou convidar você, a quem o Espírito Santo está falando agora, que quer fazer entregas. A palavra é essa: entregas. Abrir mão, deixar o Espírito de Deus guiar você, do jeito dele, da maneira dele, para a glória dele. A vir aqui na frente para a gente orar junto. Eu vou explicar por que eu chamo aqui na frente. Não é porque eu seja poderoso, porque esse lugar tenha poder, porque a oração do pastor é mais forte. Não acredito nisso. Eu acredito em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é poderoso, nós não somos. Mas sabe o que eu acredito? É que se a gente não tem coragem de ouvir a voz de Deus num templo, não se engane, você vai sair por aquela porta e vai continuar não ouvindo a voz de Deus. Por isso eu convido você aqui, para você saber, de fato, se você está disposto a ouvir a voz de Deus. Se você está ouvindo a voz do Espírito agora, e há entregas a serem feitas, levanta agora do seu lugar, vem para cá, eu quero orar com você. Vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vai vindo para cá, entrega, 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 entrega. Deixa o Espírito Santo fazer a obra dele na tua vida. Eu não sei o que é. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Deixa que Ele possa recomissionar você. Que Ele possa fazer brilhar o fogo que arde e não se queima, não se consome. Que Ele possa dar os sinais da graça dEle sobre a tua vida. Simples, tremendos. Deus sabe.
Tem alguém aqui que precisa voltar para o Senhor, que está afastado do Senhor. Vem para cá agora, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, pode vir em nome de Jesus, pode vir. Porque você foi criado para a glória dele. Pode ter certeza disso. Aleluia. Aleluia. Lá na minha igreja eu faço mais uma coisa. Eu vou pedir para a gente fazer isso aqui, tá bom? Eu queria que alguns irmãos que sintam no coração o desejo de interceder, de orar, que a gente vai terminar aqui orando, tá? A virem aqui para frente, colocarem a mão sobre essas pessoas, tá? E começarem a interceder, pedir a bênção de Deus. Você não sabe nada, mas abençoa em nome de Jesus. Isso, Santo, pode vir, mas eu quero mais gente. Eu quero que todo mundo receba um toque aqui. Que alguém possa vir dar um abraço, que possa vir e abençoar, e possa orar junto, enquanto a gente estiver orando aqui, pessoas vão estar ministrando sobre a tua vida, tá? Eu acho isso tão importante, porque às vezes é uma palavra que você vai falar em nome de Jesus, que vai ser aquela resposta que está sendo buscada. Enquanto a gente estiver orando, os que vieram aqui para orar, vão passando pelas pessoas e vão colocando a mão. Agora, não me deixa ninguém sair daqui sem receber esse toque. Preste atenção, quem está ministrando, tá? Para que ninguém saia daqui. Se alguém receber 2, 3, 4 toques, não tem problema. Mas ninguém pode sair daqui sem receber esse toque. Agora todo o povo de Deus de pé aqui, a gente estende a mão para cá e a gente vai orar ao Senhor aqui agora. Senhor Jesus, cada uma dessas pessoas que aqui vieram, Pai, com um desejo ardente de responder à voz do Teu Espírito. Eu não sei, Senhor, quais foram as coisas que o Senhor tocou a alma. Eu não sei, Senhor, quais foram as coisas que eles estão colocando aos Teus pés. Mas uma coisa eu sei, há uma unanimidade aqui, Senhor. Nós queremos nos oferecer a Ti. Nós queremos nos entregar a Ti. Nós queremos, Senhor, o Teu plano. Nós queremos o Teu propósito. Nós queremos, Senhor, a Tua missão. Nós queremos, Senhor, o Teu poder. Então nessa hora eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus agora e começa a derramar, Senhor, graça do Teu Espírito Santo. E que esse Teu Espírito toque profundamente essas vidas, Senhor. Ó Pai, que o Senhor coloque a mão sobre as coisas que precisam ser mexidas. Que o Senhor coloque a mão, Senhor, sobre os sentimentos que estão misturados. Ó Pai, que o Senhor coloque a mão, Senhor, sobre o rumo da vida que está perdido. Ó Pai, que o Senhor coloque a mão de graça poderosa. Ó Pai, derrama graça e abençoa, e abençoa, e abençoa, e abençoa, e abençoa. Ó Pai, é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Fica de pé agora. E se a gente puder cantar essa canção, é tão linda, né? Falar sobre essa graça tão tremenda de Deus. Dá a mão para quem está perto de você, tá? Naturalmente, se você tem algum assunto que está no seu coração, que você quer dividir com algum dos pastores da igreja, vem cá, Sandro. Vem aqui. No final do culto, se você tem alguma coisa que você quer compartilhar mais particularmente, eu vou encarregar você dessa missão. A gente vai poupar o Nassif, tá bom? Tá combinado assim? Eu acho que coisas que são muito profundas da alma vão mexer muito, não é? Mas você tem as suas, você pode dividir. Outros líderes da igreja. Vai fazer já? Eu não sabia, mas não vou terminar não. Você pode cantar, você faz o batismo que você quiser. Você é o pastor da igreja. E a gente vai estar adorando. Então dá a mão para quem está perto de você. E a gente vai cantar e eu entrego a direção aqui para ti. Podemos assentar, irmãos, enquanto a gente inicia esse cântico.
Meus irmãos, está aqui a Daniele. Daniele e o seu noivo frequentavam essa igreja há pouco tempo. Quis o Senhor que o seu noivo partisse para o céu há um mês atrás. E Daniele passou por uma experiência muito difícil, mas ela continuou com fé no Senhor, apesar da dificuldade de viver com esse espaço vazio. Deus me deu a graça de poder atendê-la nesses dias de dor. E ela me disse ontem: pastor, chegou o momento de ser batizada. Daniela, Jesus está no seu coração. Ele é o dono da sua vida. Por causa da sua pública profissão de fé diante de Deus e desta igreja, eu tenho a honra e o privilégio de te batizar em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero você domingo que vem para glorificarmos o nome de Jesus. Que você tenha uma semana gostosa, uma semana boa. E você sabe que eu já falava isso antes. Mais do que nunca eu quero te dizer: abrace muito, beije muito, ame muito. Vai na paz. Te vejo domingo que vem. Tchau. Santo, 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 no seu povo.